Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo essa experiência com a gente, né, no nosso canal, está buscando mais da Palavra de Deus, conhecer, né, escutar, porque a Palavra de Deus é o que nos renova. A gente vai ver na primeira leitura de hoje até esse movimento de Davi que pergunta a Deus. Então ele vai buscar uma palavra de Deus para consolar ele, vai buscar uma palavra de Deus para dar direção a ele, vai buscar uma palavra de Deus para nortear, vamos dizer assim, as iniciativas, os desejos do coração dele. Então, assim, a palavra de Deus precisa ser isso para nós, aquela que vai nortear, direcionar, impulsionar, é aquela que vai... A palavra de Deus é resposta para nós. Diante das situações que passamos, a palavra de Deus, de fato, é resposta para nós diante daquilo que precisamos, que necessitamos e que buscamos, né? Aquilo que buscamos, a palavra de Deus, ela é resposta. Então, nós vamos ver, assim, que pela primeira leitura de hoje, Davi está em crise. Por quê? Nós vimos o texto de ontem, de quarta-feira, onde Davi estava todo animado porque queria construir uma casa para o Senhor, porque ele dizia que ele habitava em casa de cimento, num palácio, e Deus habitava de cedro, desculpa. Ele habitava numa casa, não existia cimento. Ele habitava numa casa e Deus habitava numa tenda. Então, ele estava muito animado para construir uma casa para Deus, para construir um templo. E aí Deus diz que não pediu nada para ele, Deus é também, eu não te pedi nada, e faz a promessa de que seria um descendente dele que iria construir. Só que isso, de certa forma, deixa Davi em crise, né? É como a gente, um banho de água fria. Às vezes no nosso caminho, a gente tem ideias muito boas, a gente pensa coisas que são muito mirabolantes e que às vezes não são ruins, são lícitas, não são nada de pecado, não são... Mas não é o tempo de Deus, ou não é a vontade de Deus que a gente realize aquilo. Às vezes nós temos uma ideia, assim, muito boa de fazer uma coisa, de desenvolver, e alguém diz pra gente assim, não vai ser assim, não é agora que nós vamos fazer, não é você que tem essa responsabilidade. Então, Davi fica meio em crise, porque ele não sabe, não entendeu e não sabe lidar com esse não. Ele recebeu um não e não está sabendo lidar com o não. E é muito interessante a gente aprender na vida cristã a lidar com os nãos, porque o não, ele também amadurece. A contrariedade também nos faz crescer. Não é só o sim que cresce, na verdade, o não faz crescer mais do que o sim. Porque quando a gente recebe um não, como esse não que Davi recebeu, vai exigir dele que ele mude a ideia que ele estava, vai exigir que ele recalcule rota, vai exigir que ele crie outra coisa, que ele vá por outro caminho, porque ele tinha determinado que ele ia fazer o templo. E Deus disse não. E agora? O não, então, desinstala, deixa perdido e faz a gente ter que reencontrar-se, reencontrar o lugar e a direção. Então, ou seja, Deus, ele às vezes vai fazer isso com a gente, de dar um não, de dar uns vácuos assim, para colocar a gente em crise, porque a crise desinstala e faz caminhar, e faz a gente ir além, faz a gente sair de si mesmo, sair daquilo que a gente está pensando e talvez trazendo somente como valor. Outra coisa também que vai deixar Davi fazer parte dessa crise de misericórdia, que vai deixar também essa crise de Davi, é que Davi vai começar a pedir, Senhor, confirma então, porque nessa crise, Davi vai questionar até quem eu sou,
Me dá uma palavra que me mostre a direção de se eu estou no caminho certo, se é isso que eu tenho que fazer, se o meu reinado é agradável a ti. Esse não de Deus não vai colocar só o que Davi pensava em crise, mas vai colocar aquilo que ele entendia dele mesmo e tudo que ele estava fazendo. Então ele vai começar a pedir: Senhor, confirma, me mostra se é isso, se a tua promessa vai se cumprir sobre a minha casa, se a minha casa é do teu agrado. Davi vai começar a questionar tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que ele tem desenvolvido diante dessa crise. E isso também não é ruim, porque quando eu começo, e isso faz parte da vida cristã, Davi vai se reavaliar diante de Deus. E isso é muito importante, porque às vezes, quando a gente está no sim, nas coisas legais e avançando, a gente começa, de alguma forma, a pensar que, não, eu estou muito bem, eu estou fazendo certo, eu sou o bom. A gente começa a se autovalorar. E aí a gente perde, às vezes, o referencial. Então, isso que Davi está fazendo, ele está voltando para o referencial. Tanto que, no final da primeira leitura, ele vai dizer: porque tu, Senhor, falou, e com a tua bênção a casa do teu servidor será bendita para sempre. Ou seja, ele volta para o ponto original, onde ele não mais quer fazer por ele mesmo, mas ele quer caminhar debaixo da bênção do Senhor. Então tudo vai ser feito segundo a tua bênção, tudo vai ser feito segundo a tua vontade, tudo vai ser feito segundo o teu querer. Davi se recoloca debaixo da providência de Deus, porque no texto de ontem ele começava: Natan, eu vou fazer, e ponto. E aí Natan, ainda sem discernimento naquele momento, confirma: não, pode fazer, porque o que você fizer Deus vai aprovar. E aí Davi só cresce. Davi estava numa ascensão, então ele estava achando que ele era mais do que ele era. E aí Deus fez essa crise para recolocar Davi no lugar dele. Então, ou seja, muitas vezes a crise e o não de Deus é para nos recolocar no nosso lugar, para a gente entender que a gente está debaixo de Deus, debaixo da mão dele, debaixo da providência dele, debaixo da vontade dele, e não para fazermos o que a gente quer. O Evangelho também vai nos falar que, em paralelo a isso, Deus ele nos concede dons, mas os dons são dele, tá? Isso tem que ficar muito claro para nós. Mas Deus concede dons a cada um de nós, e esses dons procedem de Deus. Eles são frutos de Deus, eles são produtos da ação de Deus em nós. E eles não podem ficar escondidos. Quantos de nós estamos vivendo uma vida escondendo os dons? A gente está na paróquia, mas não serve. A gente está num determinado lugar onde a gente poderia estar evangelizando e nos colocando mais à disposição do serviço do outro pelo amor, e não estamos. Nós vamos nos omitindo, nos escondendo. E o Senhor quer nos convocar a sermos servidores em tempo integral, todo tempo. Servidores do Senhor. Servimos o Senhor em todo tempo. Por quê? E aí ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, se você tem ouvidos, você ouça o que o Senhor está dizendo, o chamado que Deus está te fazendo. Às vezes a gente fica assim: não, acho que não, é coisa da minha cabeça, Deus não está me chamando não. Deus está te chamando sim, Deus está te convocando para a missão, Deus está te impulsionando a seguir, e você precisa ir. Por quê? Porque ele termina dizendo que quem tem, ele vai dar mais, e quem não tem, ou seja, quem pensa que não tem e não coloca à disposição, ele vai tirar. Então, ou seja, gastemos aquilo que Deus tem nos dado, que são os dons, coloquemos a serviço para a obra dele, para o serviço dele, para o engrandecimento do povo, para o crescimento do povo que é dele. Te pedimos, Senhor, então, nesse dia, um coração generoso para fazer a tua vontade, para nos abrir ao uso dos dons, Senhor. Que aquilo que tu nos deste de graça queremos colocar à disposição, para que mais pessoas te conheçam e experimentem de ti, para que mais pessoas te encontrem, façam a experiência com teu amor. Te pedimos também, Senhor, que diante das crises e das lutas, nós possamos amadurecer e crescer ainda mais. Ajuda-nos, Senhor, a crescer diante das crises e das dificuldades, a crescer diante das lutas, a crescer diante das provas, a crescer diante daquilo que às vezes são os nãos que não compreendemos, mas que encontremos, Senhor, em Ti, o recomeço, um novo caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.